eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com Daniel Jonas, que escreveu Os Fantasmas Inquilinos. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, Daniel, por aceitar o convite para gravar para o Literatami. É uma honra, eu adorei conhecer a sua produção literária, muito bom. E esse livro é uma antologia de poemas que foi publicada agora pela editora Todavia. E os poemas foram escolhidos pelo Mariano Marovato. E eu entrei em contato pela primeira vez com os seus poemas através dessa antologia e justamente por isso eu digo que o trabalho do Mariano foi excelente, porque fez com que eu realmente me interessasse pelos seus poemas. Mas eu não pude deixar de evitar pensar em como seria uma seleção de poemas feita por você mesmo. Então eu queria saber assim, o que haveria de diferente e também de semelhante, por que não, nessa coletânea se ela tivesse sido organizada por você. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que a coletânea, a escolha do Mariano foi muito boa. Eu não me atrevo a pensar como é que seria uma escolha minha. Isto era uma espécie de best-of ou grandes êxitos da minha poesia sequer. Mas realmente nunca pensei em escolher uma edição de antologia do melhor da minha obra. No meu caso seria complicado fazer essa escolha. Essa é uma escolha que fica muito bem feita por alguém de fora, que é alguém que tem um olhar exterior sobre aquilo que nós fazemos e escolhe aquilo que mais o impressionou. E, portanto, eu não ousaria ter uma escolha própria. Se tivesse essa escolha própria, seria muito longo agora estar a responder o que é que podia entrar e o que é que podia sair. Não sei. Mas acho que a escolha está ótima por parte de Mariana, é verdade. Eu concordo. Algo que me chamou muita atenção na estrutura do livro e que eu achei bastante positivo foi a disposição dos poemas, né? Sim. Se eu bem entendi, ele segue uma ordem regressiva. Primeiro ele apresenta os seus poemas mais recentes, começando pelo livro Canícula, de 2017, e seguindo até 2005 com Os Fantasmas Inquilinos. Sim. Aí depois ele retorna em 2017 com textos do livro Oblívio até o Sonótono, publicado originalmente em 2007, certo? Sim, ele deixa os sonetos todos juntos no fim da obra. Isso. O Mariano explicou até no pós-fácil excelente que tem ao final, que ele fez isso por conta da forma mesmo dos poemas, né, dispondo inicialmente aqueles de forma mais livre e depois seguindo aos poemas de forma fixa, aos seus sonetos. E essa alternância de forma dentro da sua obra não é cronológica, né? Você explora os sonetos e os poemas livres de forma muito flexível através dos anos. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse passeio entre as formas que você faz, sobre o porquê desse movimento e também sobre as mudanças temáticas que o acompanham. As mudanças temáticas, elas existem também de alguma forma dentro dos próprios livros. Portanto, acho que o próprio ritmo temático existe muito no próprio livro, não só de saltar de um livro para o outro, mas em todos os livros há uma mesma preocupação e uma mesma diversidade temática, mais ou menos, grosseiramente. Mas realmente é estranho pensar que alguém está a fazer, ora, um livro de um determinado género e depois passa para outro livro de um determinado género, depois volta ao livro do género anterior. E isso realmente, a única coisa que eu posso oferecer como explicação é o facto de muitas vezes me cansar comigo próprio, quer dizer, de fazer sempre as mesmas coisas. E então precisa de haver um sistema qualquer de respiração, que é provavelmente um respirador formal, que me faz tentar um outro tipo de género. Um bocadinho para não me cansar de mim próprio, de sempre de ouvir a minha própria voz. Não sei porquê, mas tenho sempre uma grande necessidade de explorar outras vozes, outras formalidades na minha poesia. Deve ser por isso. Não cansar o leitor, mas sobretudo não me cansar a mim próprio.
Bom, você tem alguns poemas que são altamente narrativos, em que eventos se desenrolam, a gente vê acontecendo, e outros que são um pouco mais estáticos também, talvez mais autocentrados. E em todos eles nota-se uma consideração fundamentalmente poética, que é a preocupação, a consideração com o som das palavras em consonância às imagens que elas criam. Sim. Isso me fez pensar em dois pares de dispositivos que não necessariamente se opõem, mas que eu imagino que fazem parte do seu processo criativo e que despontaram em duas perguntas. De onde geralmente surgem os seus poemas? Mais de situações ou de sentimentos? E o que costuma vir antes para você, o som ou as imagens? São perguntas complexas. A primeira pergunta, a poesia costuma acontecer-me quando eu trabalho para isso, ou seja, não é tanto um fenómeno de inspiração, mas eu preciso quase de arranjar tempo e maneira de começar a escrever. É como uma espécie de... Quer dizer, é como alguém que tivesse um determinado tipo de poderes mágicos, para ser um bocado grosseiro, não sei se essa imagem é muito correta, mas pronto. Mas que não tivesse, mas que só quando estivesse a dançar num contexto muito particular, muito próprio, a chamar a chuva e outras divindades, é que a coisa funcionaria. Não é? Então, para mim acontece um bocadinho com a poesia. Aquilo não vem como uma inspiração súbita, não é uma coisa que me apanhe, ou normalmente não é, mas é alguma coisa que é fruto do trabalho, de sentar-me, de chamar um bocadinho aqueles espíritos todos. E tentar que aquilo depois comece a funcionar e comece a fazer sentido e saia um bom texto. O que é que a sua pergunta era a seguir era o som e a imagem. As duas coisas podem perfeitamente acontecer. Posso começar a escrever de um ponto de vista mais auditivo, como posso escrever sob um ponto de vista mais imagético. Não tenho um caderno de encargos, um manual fixo sobre a forma como as coisas acontecem, como eu crio. Depende muito, não sei explicar. Não sei explicar a receita justa para a forma como a poesia acontece. Agora aquelas perguntas um pouco menos formais e mais subjetivas. Sim. Que foram brotando na minha cabeça pelo seu estímulo poético, digamos assim. A primeira diz respeito ao título da coletânea, que é também um título de um poema seu e de um livro, né? E eu queria saber, assim, em que medida esse livro ou esse poema, esse título, atua como um representante da sua obra como um todo. Em primeiro lugar, há que dizer que foi uma surpresa muito grande quando digo que a obra se chamava Os Fantasmas Inquilinos. Não estava nada à espera que se chamasse assim. Gosto do título, acho que é um título que é capaz de resultar, mas não estava à espera que a obra nem sequer foi minha sugestão. Portanto, foi uma surpresa muito grande. Alguém gostou também do título e achou que era um bom título para a antologia. Realmente, se pensar um bocadinho, qual a fundamentação, se calhar, um bocadinho mais profunda deste título, acho que há aqui a poesia trata-se um bocadinho de um jogo de espectros e de fantasmas e de vultos, não é? Que são vultos das nossas imagens, daquilo que nós vimos, e que não sei se justamente conseguimos passar para o papel, e são também fantasmas ou vultos de coisas que ouvimos, o som e a imagem, como há bocadinho estávamos a falar, não é? E, portanto, isto são memórias, no fundo. Aquilo que ficou escrito são memórias são fantasmas desses momentos. E são traduções desse jogo quase espírita, está a ver? Portanto, na verdade, e depois são inquilinos porque realmente fantasmas e inquilinos, há fantasmas que assombram casas, não é? E que quase que pagam renda. E realmente os poemas são um bocadinho assim, pagam uma renda enquanto as pessoas os lerem, depois desaparecem para todo sempre, ou depois voltam, não sei, como há muitos casos na história literária. Portanto, cada um desses poemas é um fantasma que paga renda, tá bem? Basicamente. A gente sabe que o duplo é um argumento frequente nas artes, sobretudo na literatura, e eu acredito que grande parte dessa permanência do duplo como matéria narrativa vem do imenso leque de possibilidades de abordagem que ele oferece. Por mais que a gente já tenha visto o duplo inúmeras vezes em várias obras literárias, parece que há sempre uma nova faceta dele que a gente ainda não viu.
E o que eu pude reconhecer de original no seu tratamento do duplo, que aparece bastante, é que dentro dos seus poemas o duplo é não só um ser exterior ao eu, capaz de observá-lo de fora, mas também uma espécie de palimpsesto, é como se ele tivesse ligado ao eu como uma camada da qual ele não pode se descolar sem adquirir um vestígio que passa a ser intrínseco a ele. Isso ficou muito forte para mim na leitura de um poema que fala sobre o vidro e o vento, dois contendores opondo-se e provando-se. E eu queria saber se para você, assim como o vidro e o vento, dentro da sua poesia, o eu se desdobra em dois que se opõem para se garantir? Isso é a sua pergunta. Se os dois de mim, os dois eus... Se o duplo atua dessa forma, como o vidro e o vento, ou se foi uma viagem minha. Pode ter sido uma viagem minha. Essa pergunta tinha de me ter mandado por escrito para eu pensar sobre ela. Mas isso é muito interessante. As duas instâncias do vidro e o vento representam uma certa invisibilidade e, nesse sentido, uma espécie de essência fantasmática. Alguma coisa que não é corpórea, que é apenas palpável, é presumível, não é sensorial, digamos assim. O vidro, em princípio, se estiver muito bem limpo, não se vê, não é? O vento também não se vê, sente-se a sua presença. Eu acho que são... dizer que isso é duplo, provavelmente, eu imagino mais o duplo como duas instâncias muito parecidas que se desmembraram. Poderia agora pensar, de repente vão-me agora a pensar numa peça do Ibsen, que é o Johann Gabriel Borkmann, em que há duas irmãs gêmeas e elas são um caso flagrante de duplo. Agora, se esse tipo de duas formas ou duas desmembrações ou duas morfologias na mesma natureza existe na minha poesia e existe, e eu sou também esse duplo, provavelmente. Não sei se isso corresponde necessariamente à natureza da sua pergunta, mas uma pessoa, enquanto bilhete de identidade, ela própria, e enquanto poeta, já está a assumir uma certa dissociação bem estranha, não é? Há pessoas que tinham uma grande dificuldade quando fossem apanhadas a escrever poemas, por exemplo, porque achavam que estariam a fazer qualquer coisa de muito estranho na sociedade. Não é? Aquele período de imersão total, não é? Que leva as pessoas a escrever poemas, que é como se ficassem imersos realmente numa espécie de alquimia, de alguma coisa muito complicada, muito alquímica. E, nesse sentido, essa pessoa está a sair de si própria, não é? Está a fazer qualquer coisa que parece um bocadinho estranha à sociedade e a si mesmo. Mas isso é uma pergunta muito complexa, realmente, se levava-nos muito longe. Por vezes a vida aparece nos seus poemas como algo que se repete, e daí também a validade de retomar alguns personagens mitológicos como se eles fossem seres contemporâneos com os quais você dialoga ali na sua poesia. Eu acho que isso é porque as histórias deles estão meio que fadadas a acontecer de novo, assim como a vida, sempre vai acontecendo outra vez. E entre as figuras míticas que você cita, o Sísifo aparece como uma figura recorrente, assim, com certa frequência, pelo menos nos poemas escolhidos. E é como se ele fosse um homem moderno tendo de lidar com os absurdos específicos da vida contemporânea, que, embora específicos, não deixam de ser também um absurdo, como sempre. E me parece que você tenta elaborar esse absurdo da vida através da poesia. Nesse sentido, a poesia é a sua pedra? Minha pedra no meio do caminho, minha pedra de Sísifo. Talvez sim. Não sei. Para mim, a poesia, no meu caso, a poesia retomando um bocadinho a pergunta anterior, é um modo muito absurdo de existência, mas que a absurdez é a única maneira também de darmos conta do absurdo que a existência é. Quer dizer, basta um passeio na cidade para percebermos uma série de absurdos e para sermos facilmente e para percebermos que somos milhentas pessoas diferentes, dependendo do contexto, quer dizer, isso tudo é só de si um absurdo. É um absurdo ver crianças, por exemplo, a sofrer na rua ou passar fome, tudo isto é um absurdo, não é? E então há uma espécie de cápsula de pessoas que pensam um bocadinho por letras as coisas, não é? E isso é uma maneira de fugir um bocadinho do absurdo.
tomando como ferramenta, uma ferramenta já de si um bocadinho absurda também, quer dizer, pronto, não há como fugir do absurdo, é absurdo sobre absurdo, é camadas de absurdo, estão a ver? Pronto, e espero que de qualquer maneira a nível de som isto não seja absurdo, mas seja alguma coisa que seja audível. Com certeza. E uma outra imagem impactante que você prepara de modo bem singular é a do eu como casa. E essa alegoria também acendeu algumas questões na minha cabeça, bastante abstratas, e eu vou jogá-las aqui. Não precisa necessariamente responder, mas falando um pouco até dos fantasmas inquilinos, né? Escrever poesia é como abrir as portas de si? E se for, seríamos nós, leitores, os seus fantasmas inquilinos? E se nós fôssemos, o que a gente tem que pagar em troca dessa hospedagem? Provavelmente serem torturadas por aquilo que eu escrevo. Essa é a renda que a pessoa que entra nesta casa tem de fazer, está a ver? Tem de pagar. Leitores como fantasmas também é uma boa imagem, provavelmente. Eu acho sempre que é muito bom ter pessoas que se interessem e pessoas que leiam e gostem daquilo que leiam. E se os poemas fizerem sentido para alguém e os ajudar um bocadinho também. É claro que a poesia não tem necessariamente uma função prática ou utilitarista, não vejo necessariamente as coisas assim. Se me perguntar para que serve a poesia, digo que não serve para nada. Mas se calhar pode servir de inspiração para alguma coisa, pode servir como introdução a alguma coisa, a algum pensamento, a alguma coisa que seja. Se uma pessoa me disser que se sentirá melhor depois de ler alguma coisa que eu faço, já é ótimo, já é uma boa recompensa. Sim. Pelo menos que não se sinta pior. E você continua escrevendo? Ou essa é a sua... Sim, claro, sim, continuo a escrever. Em princípio, em Portugal publicarei agora. Tive 2 anos parado, porque achei que estava a publicar demais e eu também não quero ser sempre daquelas pessoas que estão sempre a publicar. Mas sim, para o ano vai haver qualquer coisa. Sim. Então agora eu vou pedir para você ler um poema para gente. Sim, mas isto está tudo tão dentado aqui que parece-me aquelas coisas... Eu não devia ter dado meu exemplar. Tem muitos segredos aí da minha leitura, brincadeira. Não, eu estou aqui a passar o dedo e quase que estou a ler qualquer coisa também. Uma saison nos infernos. Tudo é breve. Um Deus. O plâncton. O ferro. O meu poema é uma miséria comparado com o teu nome no edital. A voragem dos grandes estúdios, a saída dos operários da fábrica, a grande depressão dos 30 anos. Eu bebo, porque se não beber, não conduzo este corpo a casa. Então é isso, gente. Daniel, muito obrigada pela nossa conversa. Mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. Também quero agradecer a editora Todavia por proporcionar esse encontro e a Casa das Rosas que você deu espaço para que a gente gravasse. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.